paz do Senhor Jesus. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu amo estar com vocês. De vez em quando a gente é convidado, é chamado para estar com vocês. E mesmo quando eu não estou ministrando, mas acompanhando, como é o caso hoje, é um grande prazer. O pastor Djalma estava falando que pediu para vocês lerem 1 Pedro, o livro de 1 Pedro. E olha, é um livro fantástico. Muitas pessoas gostam de ler Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Textos mais conhecidos. Mas eu digo para vocês, esses que não são tão famosos, contêm palavras transformadoras, edificantes. A Bíblia Sagrada é maravilhosa. Tem uma pessoa que uma vez falou: pastor, é verdade que se a gente ler a Bíblia toda a gente fica louco? Eu falei: é verdade. Aí ele: hã? Eu falei: é louco por Jesus, porque não tem esse negócio, né? As pessoas falam cada bobagem. Não, a Bíblia fechada, ela é um livro comum, qualquer. Mas quando ela está aberta, é a boca de Deus falando diretamente ao nosso coração. Então vale a pena você gastar, investir tempo de qualidade lendo a palavra do Senhor. E Pedro é fantástico. Esse livro 1 Pedro é o Pedrão. Aquele Pedrão que no início a gente lê a história dele e vê aquele camarada com um temperamento sanguíneo hemorrágico, que não leva desaforo para casa. Aquele que se você falar um A, ele falar ABCD, ele vai para cima, ele quer brigar. Só que depois que ele tem um encontro com Jesus, está lá em Lucas 22, a partir do versículo 51, 52 em diante, quando ele nega Jesus ali por 3 vezes, ali no versículo, o finalzinho, acho que é o 54, diz que quando ele nega pela 3ª vez, aí o galo canta pela 3ª vez, ele olha para Jesus, Jesus está olhando para ele, e ali há um arrependimento, ele sai chorando amargamente, desesperado, ali há uma conversão. Então aquele Pedro antigo que nós conhecíamos, e a partir dali a história dele muda. E aí quando nós começamos a ler a história do Pedro, é totalmente diferente. O Pedro, que antes não levava desaforo para casa, ele se encontra ali na Porta Formosa, Atos 3, e um paralítico diz para ele: me dá uma moeda. E ele diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que ele, numa pregação, 3.000 almas se converteu a Jesus através da sua pregação. Atos capítulo 5 diz que a sombra dele curava os enfermos. Então aí nós vemos a transformação de um Pedro cheio de autoridade, unção e poder. E é isso que Deus quer da sua igreja hoje nos tempos. Que você seja cheio de autoridade, de poder e de unção da parte do nosso Deus Altíssimo. E você vai conseguir como isso? Orando, buscando a Deus em oração e leitura da sua palavra. Amém? Um beijo no coração de vocês, minha querida. Graça e paz, igreja. Amém? Eu estou à vontade porque eu me sinto em casa já. Glória a Deus. Você crê que Deus tem um pouco mais para você? Amém, glória a Deus. Eu confesso para vocês que eu recebi a minha porção. Fui muito abençoada aqui no momento do louvor. Recebi a minha porção no Senhor. Ali, se eu tivesse acabado, eu tivesse ido embora, eu já ia sair daqui abençoada por Deus. Que presença maravilhosa nesse lugar, como Deus já falou aqui, amém? Então eu só estava ali no cantinho falando: Deus, eu me coloco à disposição para entregar aquilo, né, que o Senhor preparou, e eu espero em Deus que o Senhor use a minha vida para te abençoar em nome de Jesus um pouco mais, amém? A Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável, né? Então tem mais para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis. Capítulo 18.
Glória a Deus, querido. Coloque-se de pé em reverência a essa palavra. Vamos ler. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Amém? Todo mundo abriu aí, achou, encontrou? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Feche seus olhos, querida, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, ó Pai, pela liberdade que temos. Quantos, Senhor, quantos aí espalhados no mundo não gostariam de ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui essa noite? E nós te louvamos, ó Pai, pela liberdade, pelo acesso que temos à Tua palavra. Cremos no poder da Tua palavra, Senhor Deus. Cremos no poder libertador e transformador da Tua palavra. Nos colocamos diante do Senhor aqui, à disposição do Senhor, ó Pai, inclinados, com o coração inclinado, a mente e o coração inclinados à Tua presença. Desejamos ouvir a Tua voz e ser alimentados por ela, Senhor. Nos edifica nessa noite com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos já te agradecendo por aquilo que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, queridos? Glória a Deus. Eu ando com o meu caderninho aqui. Eu gosto de meditar na palavra e escrever, porque quando a gente medita e escreve, eu acho que toda a forma é visual, né? A gente memoriza melhor a palavra do Senhor. Então tem esse hábito de ler a palavra com caderno e caneta na mão, fazendo anotações. A minha Bíblia, ela é toda riscada. Eu não consigo ler sem dar uma rabiscadinha, né? Eu preciso confessar, eu tive um momento nostálgico aqui hoje, lembrando da minha história com Jesus, esse período de louvor, as canções que foram entoadas. Meu marido estava ali só lembrando da juventude dele, época de banda, época de tantas coisas que a gente viveu, que nos trouxe até aqui. Foi uma bênção, viu, meu querido? Que o Senhor continue te usando em nome de Jesus. Então tenha esse hábito, amém? De ler a palavra do Senhor com caneta, com caderno na mão, escreva, porque isso ajuda que a gente memorize, principalmente depois que a gente passa dos 40. Então fica a dica para vocês. Eu já faço aqui, acompanho, porque eu não tenho uma memória tão... A gente esquece, né? Tenha esse hábito, amém? De estudar a palavra como foi instruído, com caneta e caderno na mão. Então nós lemos aqui 1 Reis 18, 21. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O interessante aqui, isso aqui é o profeta Elias, a história do profeta Elias, junto aqui a Acabe. E a partir do capítulo 16 de 1 Reis, começa a contar a história de Acabe. Acabe era um rei de Israel, foi um rei de Israel, um rei do povo de Deus, um rei da nação de Deus. Só que a Bíblia fala de Acabe como o pior rei na história do povo de Israel. E nós, ao ler a história dele, nós começamos a entender o que na verdade serve de lição para nós. Não é exatamente isso que eu quero dizer, mas cada detalhe, nada está escrito, não existe uma vírgula, um ponto, não existe nada na Bíblia que está ali por acidente para preencher espaço. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de estar ali. Então a história dele nos traz uma reflexão, nos traz um entendimento das nossas escolhas. Acabe teve a oportunidade de ser um bom rei, de ser conduzido por Deus, de servir a Deus, mas ele fez péssimas escolhas ao longo da sua história.
Ele fez péssimas escolhas. A Bíblia diz que ele decidiu, o pai dele já tinha sido um mau rei, e ele decidiu seguir. E é interessante que no versículo 31, ele diz assim, a Bíblia diz que ele achou que não tinha importância cometer esses pecados. E isso é muito válido para nós. Nós estávamos vindo conversando sobre discípulos na igreja, sobre conversas que a gente tem. E é interessante como isso está forte na nossa geração, né, pastor? As pessoas dizerem, não tem nada a ver. É só um pouquinho. Mas não tem problema, não tem importância. E essa coisa de não ter importância, de banalizarmos aquilo que é pecado para Deus, isso traz graves consequências. E Acabe foi um desses, que achou que o pecado não tinha problema. É aquela história, querido, muitas vezes na nossa vida, das nossas escolhas. Mas não tem problema, eu vou ali. Mas não tem problema. Eu vou tomar só um pouquinho. Eu vou só um pouquinho sentar com aquela pessoa, andar com aquela pessoa. Eu vou assistir só um pouquinho, não tem problema. E nessas escolhas, isso pode trazer graves consequências para a nossa vida. E trouxe não só para Acabe, mas trouxe para todo o povo de Israel, porque a escolha dele, a decisão dele, o governo dele contaminou todo o povo e levou o povo a viver uma vida de idolatria, de inconstância, de tirar o lugar que era de Deus para colocar outro Deus no lugar. E a história diz que ele começou a adorar Baal e a levantar altares para Baal. A Bíblia diz que Acabe se aliançou, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, você já ouviu falar? E esta mulher é um espírito que ainda hoje age, um espírito de manipulação na vida das pessoas, de engano. Age mesmo trazendo confusão, discórdia, manipulando. Ainda age esse espírito nos nossos dias. Então cuidado com as escolhas que vocês fazem, que nós vamos tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. Amém, queridos? Escolhas erradas não comprometem só a nós mesmos. As nossas escolhas comprometem todos aqueles que estão ligados a nós, a começar com a nossa própria casa, porque a consequência não vem só para nós, a consequência, muitas vezes a colheita, são os nossos filhos que vão colher, e todos aqueles que estão ligados a nós. A idolatria contamina aquele povo, contamina todo o povo, e o que deveria ser o lugar de Deus, o trono e o governo de Deus, ele divide com outros, com outro. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Até que Deus levanta o profeta, como nós lemos aqui, e o profeta faz uma pergunta e confronta aquele povo, porque Deus levanta profetas para o confronto, Deus levanta profetas para nos mostrar mesmo o erro, o pecado. Então Deus levanta Elias e ele se dirige ao povo e ele diz: até quando vocês vão ficar oscilando entre um lado e outro, entre um caminho e outro? Até quando vocês vão ficar nessa indecisão, deixando que a dúvida tome o coração de vocês? Até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Nós não podemos servir dois senhores, nós só devemos servir um Senhor. Qual é o que você vai escolher? Até quando nós vamos oscilar? E essa pergunta de Elias ecoa dentro de nós, nos nossos dias, ainda mais hoje. Ecoa dentro de nós, querido, porque nós somos tomados pela dúvida, na circunstância que nós vivemos, nós somos tomados pela dúvida. Na nossa caminhada, nós somos tomados pela dúvida muitas vezes. Até quando nós vamos oscilar na nossa fé? E nós estamos em dezembro, finalizando mais um ano.
Um ciclo está acabando, está começando outro, uma nova oportunidade. É um novo ciclo iniciando na nossa vida. E eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar. Deus tem, 2024 será um ano de grandes conquistas para nós. Estamos prestes a entrar neste novo ano. Só que nós esperamos que coisas diferentes aconteçam em 2024. Verdade ou não é? Você está esperando? Eu não quero que seja igual, eu quero que seja melhor. Eu tenho a necessidade que seja diferente. Mas nada vai mudar se as minhas atitudes continuarem a mesma. Porque se eu quero viver algo diferente, quem primeiro precisa mudar? Diga eu. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente, ter atitudes e comportamento diferente para viver coisas diferentes da parte de Deus. Então a mudança começa aqui, em mim. Amém, queridos? Eu quero lembrar você que Deus não mentiu a respeito das promessas e dos decretos que Ele já liberou sobre você esse ano. Talvez você ainda não esteja vivendo, mas Ele não mentiu a respeito das promessas que fez a respeito da sua casa, da sua família. Os decretos liberados dEle não são mentiras, são verdades de Deus para nós. Amém? Então não entristeça seu coração, porque talvez o ano de 2023 está acabando e muita coisa não aconteceu. Aliás, pense diferente, muita coisa aconteceu sim, porque foi um ano de preparação para aquilo que Deus vai realizar na nossa vida. Então não aconteceu ainda. Aí o que acontece? A gente começa a duvidar. O diabo começa a colocar dúvida, plantar a semente da dúvida no nosso coração. Ele começa a querer descredibilizar o governo que Deus tem sobre as nossas vidas. Assim como aconteceu lá, na época de Elias. Começa a colocar dúvida dentro do nosso coração. Isso é um ministério do diabo, querer colocar dúvida. Isso aí desde o começo ele faz. Porque quando você vai ler a história lá em Gênesis, o que foi que o diabo fez? Ele não fez nada mais do que plantar uma sementinha de dúvida no coração de Eva. Plantou a sementinha. O que foi que Deus disse para você mesmo? O diabo é especialista em tirar o ponto final que Deus tem para a nossa vida e colocar um ponto de interrogação. Deus diz assim para nós: olha, eu vou te usar, você vai ser um instrumento nas minhas mãos, eu vou te levantar, você vai ser um pregador da minha palavra, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor. Ponto final. Esse é o decreto de Deus para nós. Aí vem o diabo e troca o ponto final e coloca uma interrogação. Ele vai te usar, você, assim do jeito que você é. Você nem consegue ler a Bíblia. Você nem consegue orar. Você mal sabe ler. Sabe essas coisas? Começa a colocar você. Aí começa a colocar em dúvida. Querer gerar dúvida dentro de nós a respeito daquilo que Deus disse. E quando Deus diz, acontece. Não importa como, querido, vai acontecer. Não importa como, vai, você precisa acreditar. Deus nos trouxe aqui essa noite para que nós vençamos esse espírito de dúvida, porque o que Ele tem para realizar em nós é grande, querido. O que Ele tem para fazer através de nós é grande, e nós não podemos andar na dúvida. Na dúvida não vai acontecer. Na dúvida o tempo vai passar. E as oportunidades de Deus, eu aprendi isso com o apóstolo Ronaldo. Ele diz assim, que oportunidades de Deus para a nossa vida são como a onda para o surfista. Fica esperando, o surfista está ali, fica esperando aquela onda.
E quando vem, ele tem que aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque de repente passa e depois não vai passar mais. E a dúvida faz com que a gente deixe passar a onda que Deus quer que a gente surfe nela, para nos levar para outro nível, para outros patamares. Então vença a dúvida em nome de Jesus essa noite. Se você quer ver os sinais de Deus em sua vida, você precisa continuar crendo. Deus me trouxe aqui para dizer para você: continue crendo, acreditando que vai acontecer. Vai acontecer na nossa vida. Nós não podemos andar por vista, como diz a palavra. Nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos. Então creia que vai acontecer. Se Deus disse para você que vai. Ele vai te dar o respaldo necessário, Ele vai trazer a capacitação necessária e a unção necessária para a nossa vida. Ele já tem para nós, querido. Em nome de Jesus. A Bíblia diz: se você quer ver sinais, se você quer ver as coisas acontecerem, você precisa continuar crendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que os sinais seguirão os que... Você tem que crer para ver sinal. Você tem que crer para ver milagre, para ver os milagres acontecendo. Então continue crendo em nome de Jesus. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu passo. Talvez você vai dizer, né? Ah, pastor, é fácil para você falar. Querida, como o pastor disse aqui, né? Nós passamos pelas mesmas, nós somos formados do mesmo material. Os nossos desafios são os mesmos. Então eu entendo você plenamente que não é fácil. Mas a circunstância difícil não é um impedimento que a gente viva. Aliás, a circunstância difícil, o pastor Júlio sempre fala isso, que toda impossibilidade é uma plataforma perfeita para o milagre de Deus acontecer. Então, às vezes as coisas estão difíceis, mas é exatamente nesse lugar de dificuldade que Deus se revela, se manifesta, se levanta em nome de Jesus para fazer as coisas acontecerem. E Elias, ele não estava vivendo. Você olha Elias nesse momento e você vê um homem cheio de autoridade, cheio de unção, mas a circunstância que ele estava vivendo não era fácil. Não estava fácil ali para ele. Sabe por quê? Elias estava sendo perseguido. Acabe mandou todo mundo perseguir, sabe? Descobria onde é que Elias estava, queria matar Elias. Elias vivia escondido. Olha a perseguição. Até que ele resolve se apresentar e enfrentar aquela situação. Então ele não estava vivendo, sem contar o sentimento que talvez seja muitas vezes o meu e o seu, porque ele estava achando que ele estava sozinho. Quantas vezes a gente sente isso, que a gente está sozinho na caminhada, ninguém entende, ninguém compreende. Isso não é um sentimento só seu, querido, foi um sentimento de Elias também. Elias achava que ele era o único profeta que tinha sobrado. Ele achava que ele estava só nesse contexto. Mas mesmo nessa condição difícil da sua vida, ele se moveu. Ele não ficou paralisado. Ele continuou crendo. E aí a Bíblia diz que ele desafiou os 450 profetas de Baal. Ele desafiou, ele se levantou e falou: está na hora de vocês tomarem um posicionamento, para de oscilar na caminhada. Tem gente que não rompe, tem gente que não conquista, tem gente que não avança por causa da dúvida, do medo, querido. Até quando? Essa é a pergunta de Deus para nós. Até quando você vai ficar oscilando na sua fé? Acredito, não acredito, acredito, não acredito, acredito, desacredito, acredito, não acredito, acredito, não acredito. Até quando você vai ficar nesta oscilação na sua fé? Não é isso que Deus tem para nós. Amém? Queridos, escuta que eu vou dizer para você. Você conhece toda essa história. Elias desafia os profetas de Baal.
E os profetas ficam ali, ó, clamando por Baal para que fogo desça e o negócio aconteça. E ficou lá. E Elias até estava tirando um sarro deles. Cadê? Cadê Baal? Cadê seu Deus? Cadê que não se manifesta? Então ele faz esse desafio, mas nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque o fogo do Senhor não desce quando a gente lança a nossa fé e a nossa confiança em lugares que não devemos lançar. O Deus errado. A nossa força, a nossa fé tem que ser depositada no Deus verdadeiro. Ah, pastora, mas não tem outro Deus na sua... Ah, tem. Você quer ver como tem outro Deus na sua vida? Tem aquele agiota, muitas vezes, que é o Baal, não é, pastor? Tem aquele... Eu estou desesperada, eu vou correr, vou fazer um empréstimo, sem consultar Deus. Quem é que está agindo por trás disso? É Deus? Não, é Baal que está agindo por trás disso. São escolhas e decisões que nós fazemos. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Muitas vezes nós tomamos decisões e escolhas, querido, que nós estamos tomando o lugar que é de Deus e colocando a nossa confiança em outras coisas, em pessoas. Tudo na nossa vida tem que ser feito debaixo da direção de Deus, querido. Cuidado com as escolhas que você faz, porque essas escolhas você pode estar colocando Baal no lugar do Senhor teu Deus, que pode te dar o escape, que pode te dar a direção certa para a sua vida. Como que Baal entra? Baal entra com a pessoa errada, que às vezes as pessoas decidem se relacionar, não consulta Deus. Aí depois sofre. Quem é que estava ali agindo? Era Deus? Não era Deus. Entenda a importância das nossas escolhas. Não há sinais quando depositamos a nossa fé em coisas e pessoas. Amém? A pastora não está brava, tá bom? Eu não estou brava. Eu estou aqui como profeta do Senhor sobre a sua vida. Os profetas do Senhor, eles vêm para acender a luz nos quartos escuros da nossa vida. Acende a luz. Quantas vezes você entrou aqui duvidoso? Quantas vezes seu coração estava oscilando? Mas 10 minutos que você conversou aqui com o pastor, a luz se acendeu. Não é verdade ou não é? 10 minutos você fala, nossa, mas a resposta estava diante dos meus olhos, eu não conseguia ver porque estava escuro. Aí o profeta veio e acendeu a luz para você. Para isso que são os profetas de Deus, para ajudar a acender a luz do caminhar para a nossa vida. Amém? Querido, se não aconteceu ainda, é porque nós não estamos prontos para receber. Não é porque Deus desistiu. Não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus tem filhos prediletos. É porque nós não estávamos prontos para viver. Deus não vai dar algo. Outro dia eu ouvi isso e é uma verdade. Quem tem filhos aqui? Filhos, olha só. Se você pudesse para o seu filho, para a sua filha, se você pudesse, de todo o seu coração, tivesse condições, você comprava ou não comprava um carrão para dar para ele? Comprava? Comprava, não comprava? Vou dar um carro. Agora, quantos anos tem seu filho? 8, 9, 12, 15, 3. Ele está pronto para dirigir? O fato de você querer abençoar o teu filho e poder abençoar o teu filho quer dizer que ele está pronto para receber aquela bênção? Por que Deus vai fazer isso com a gente? Deus quer dar um carrão na nossa mão. E não é só o carrão físico não, que eu estou precisando de um carrão na minha vida. Será que eu não estou pronta ainda bem para receber? Eu não
estou falando disso só não, você está me entendendo? Deus precisa nos preparar, Ele quer que estejamos prontos. É por isso que tem muita gente que recebe a bênção e sai da igreja, porque não estava pronto para receber. Vem buscar a bênção, mas não quer o dono da bênção, não quer se comprometer, não quer se aliançar. A gente precisa estar pronto. É interessante, se você for ler o livro de Tiago, vamos lá, Tiago, capítulo 1. Quero ler aqui com vocês. É forte. Olha só o que diz Tiago a partir do versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ou seja, o ato de continuar, de persistir, porque a perseverança é isso, de não desistir, de não oscilar na sua fé, de não duvidar. O ato da perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A insistência nesse processo de espera, de preparação, faz a gente amadurecer, ficar pronto para ser abençoado. Você vai ser um pastor. Deus prometeu que você vai ser um pastor, Deus prometeu que você vai ser um missionário, Deus prometeu, mas você tem que se preparar, entende? Há um processo de preparação até aquilo acontecer. Ou seja lá qual for a bênção, a promessa que Deus tem para a sua vida, em qualquer área. Estou citando ministerial, mas em qualquer área da sua vida. Então a perseverança, o ato de estar ali, vai trazer maturidade para nós. E vai nos deixar mais íntegros, ou seja, a gente vai estar pronto para isso. Vai saber administrar com integridade, sem lhes faltar coisa alguma. Aí continua aqui, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Amém? De boa vontade, e lhe será concedida se você pedir. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha só o que diz aqui: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Deus não vai dar se eu duvidar. Deus não entrega se há dúvida no meu coração. Então é um tempo de preparação para nós. A espera faz parte do processo de Deus. Você pode dizer isso para alguém? Aguenta aí nessa espera, meu irmão, minha irmã. Profetiza, prega, me ajuda a pregar aí para essa pessoa. Fala, tenha paciência. Espera, porque a espera faz parte do processo de Deus para a nossa vida. Escuta o que eu vou te falar: o tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo é o Cronos. E Cronos está ligado à contagem. A gente conta os minutos, a gente conta as horas, a gente conta os dias. Entende que é assim que funciona a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que o tempo acabou. Sabe por quê? Porque nós estamos movidos pela quantidade. Porque nós contamos, esse é o tempo que nós vivemos. Mas eu quero lembrar para você que o tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. E o Kairos de Deus não está ligado à contagem. Deus não conta nada. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos não tem, querido, como um dia, não tem comparação. Deus não fica preso a isso. O tempo perfeito de Deus é o momento, é a hora certa de Deus. Esse é o Kairos. A Bíblia diz que no tempo de Deus tudo é lindo e formoso. O Kairos de Deus é a hora certa para nós. O Kairos de Deus, no Kairos de Deus, Deus não se move por quantidade como nós. Deus se move pela qualidade. Quantidade é a gente, mas com Deus é qualidade.
Porque quando Ele entrega tem que ser perfeito. Ele não faz as coisas de qualquer jeito, Ele não quer entregar de qualquer jeito para nós. Amém? Então olha de novo para essa pessoa e fala: espera, porque vai ser perfeito. O que Deus tem para você, no tempo certo, vai ser perfeito. Amém? E aí então eu faço mais uma vez a pergunta para você: então por quê? Até quando você vai duvidar? Até quando você vai oscilar na sua fé? Aí tem gente que pode dizer assim: pastora, mas eu não tenho fé. Eu já ouvi isso. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, eu falei: você crê? Ela disse: não. Eu disse: mas eu creio, eu vou orar por você mesmo assim. Mas a pessoa não tem fé. Tem gente que diz isso, mas isso é uma mentira do diabo. Na verdade, isso é o que o diabo quer que a gente acredite. Lá em Romanos 12, versículo 3, Deus diz que há uma porção de fé já depositada em cada ser humano. Todo ser humano já tem uma porção de fé. Uma porção. Então o diabo quer que você acredite que você não tem fé. Tem, e é suficiente para o milagre acontecer. A porção que Deus deu para você é suficiente, querida. A Bíblia diz que se tiverdes fé como um grão. Você já viu um grão de mostarda que deu uma sementinha assim, ó? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você tem fé suficiente para dizer para aquele monte: sai daqui, vai para lá, e ele te obedece. Existe fé dentro de você. Agora você precisa exercitar. Como eu exercito? Com atitudes. Porque a minha ação, o meu comportamento tem que condizer com a fé que eu digo ter. Não posso dizer assim: eu tenho fé, mas eu não me movo. Aliás, a Bíblia diz que a fé sem ação, ela é morta. O povo está afiado aqui com a palavra. Glória a Deus. A medida de fé depositada em você por Deus é suficiente para fazer você acreditar que a sua bênção vai acontecer e vai chegar na sua vida, na sua casa. Amém? Então, se a fé em você, haja pela fé. Se mova pela fé que você diz ter. Tem atitudes de fé. Haja por essa fé, querido. Não desanime, está difícil, querido, mas continua, prossiga. O versículo 30 diz que Elias, depois que os profetas foram desafiados, Elias, ele restaura o altar. A Bíblia diz, na verdade, que ele repara. Quando você fala nessa palavra reparar, o que você pensa? É consertar algo que já existe, está lá, mas está danificado. Ele reparou. Existe um altar na sua vida que talvez seja com você essa palavra que Deus está dizendo: repara esse altar. Repara esse altar que já existe dentro de você. Conserte isso que já existe dentro de você. Como é que eu vou reparar esse altar? Como é que se faz isso? A primeira coisa, querido, que muitas vezes a gente precisa fazer é vencer o nosso orgulho. Porque reparar fala de recomeço, de recomeçar. E muitas vezes a gente tem que recomeçar na nossa vida. Mas a gente não faz isso por causa do nosso orgulho. Precisamos vencer o orgulho e reparar o nosso altar. E isso implica em abrir mão. E se isso implica para você em abrir mão de certas coisas, faça isso. Mas repare o altar do Senhor. Porque o fogo só vai descer quando o altar estiver reparado. A glória de Deus só vai se manifestar quando o altar de Deus estiver reparado. Você sabe outra coisa interessante que aconteceu ali? Quando eles iam levantar um altar ao Senhor, geralmente eles sacrificavam um animal. Preparavam um animal e colocavam ali. Oferecia esse animal em sacrifício. Mas Elias, depois que reparou o altar, ele entregou algo diferente. Alguém sabe dizer? Alguém arrisca? O que ele entregou no altar? Vou lembrar você. Água.
A Bíblia diz que há anos não chovia. A água era escassa naquele lugar. A água estava faltando naquele lugar. E é exatamente água que Elias oferece para o Senhor. Que loucura, não pode parecer uma loucura, mas se... A Bíblia diz que Elias prepara aquele altar, faz ali um rego ali ao redor, cava, pega um jarro de água e derrama, não satisfeito com a quanta sede podia matar com aquele jarro. Ele não está nem aí. Ele pega outro, derrama mais um jarro de água e oferece isso pela terceira vez. Sabe o que isso nos ensina, querido? Que sacrifício implica muitas vezes em dar ao Senhor aquilo que nós dizemos não ter. Muitas vezes Deus vai requerer de nós a nossa oferta, o nosso sacrifício, que a gente fica dizendo não ter. Ah, eu não tenho tempo, mas é exatamente o tempo que você vai ter que oferecer para o Senhor. Ele vai pedir isso para você. Meu pastor fala assim: não fala para Deus que você não tem tempo, porque Deus pode querer arrumar um tempinho para você. Depois você não vai reclamar, né? Aí Deus tira o emprego, Deus tira tudo. Agora fala que não tem tempo. Então é melhor dar, melhor oferecer. Ofereça, está escasso, querido, mas ofereça. Ofereça teu tempo para o Senhor. Isso implica aqui no que o pastor falou, seu tempo de oração, de leitura da palavra, de presença nos cultos, de comunhão com os santos. Isso implica em tempo de buscar ao Senhor. Parar de dar desculpa. Ofereça isso, seu tempo com o Senhor. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, então é exatamente o dinheiro que você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Dá o pouco que você tem. Se você ficar esperando muito para poder dar, querido, não vai acontecer. Começa a dar no pouco, porque a Bíblia fala que é no pouco que a gente começa a ser fiel. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É o que a Bíblia diz. O que está escasso? O que está difícil para você? Entrega para o Senhor. Ah, mas eu não vou no culto, eu não vou estar presente porque eu preciso de lazer. Então talvez seja exatamente essa a tua oferta que você vai oferecer para o Senhor. O seu tempo de lazer. Não estou dizendo para você abandonar sua família e não cuidar, querido, mas tem coisas, existem momentos que são oportunidades de ofertar ao Senhor, de colocar no altar do Senhor, para que o fogo do Senhor desça. Aí nós estamos entrando em 2024. Qual é a sua oferta para 2024? Qual é teu sacrifício para 2024? Qual a tua oferta? É teu tempo? É teu dinheiro? É teu lazer? São os prazeres? Restaure o altar e entregue a Ele a sua oferta. Isso está dizendo: dê o seu melhor, dê a sua vida a Ele, faça o teu melhor. Não sirva de qualquer maneira. Não seja crente de qualquer maneira. Faça o teu melhor. Dê mais, entregue mais, faça mais, vá além. Olhe para as necessidades do reino e se envolva ainda mais. Você não está fazendo isso pelo pastor Djalma, pela pastora André, você está fazendo isso pelo reino. É a oferta sua, entregue no altar do Senhor. Seja o melhor que puder, faça o melhor que puder. E eu quero profetizar na sua vida que a sua oferta, Deus vai mandar fogo para esse altar. O fogo de Deus é o milagre, a resposta, é a recompensa. Jesus, em nenhum momento da sua trajetória, em nenhum momento, Ele despediu as pessoas de mãos vazias. Em nenhum momento. Então não há nada que você faça que não haja recompensa de Deus para você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você pode dizer isso para ninguém? Deus não vai ficar devendo nada para você. Deus vai responder com fogo a sua oferta. Amém? Haverá sinais de Deus para a sua vida.
Haverá sinais de Deus. E ainda que você pense, o ano já está acabando, eu profetizo que ainda até dia 31 de dezembro, os sinais de Deus se manifestarão na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Haverá sinais, querido, para você, para a sua casa. O tempo de espera vai acabar para você, em nome de Jesus. Amém? Haverá colheita para você, eu profetizo em nome de Jesus. O teu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Mas hoje você precisa vencer toda dúvida. Toda dúvida. Deus não nos chama para viver numa caminhada de dúvida, querido. Andar na dúvida é andar em cima do muro. Você já viu a historinha da caminhada em cima do muro? Eu quero finalizar aqui contando essa historinha para você, para que nós oremos debaixo dessa palavra. A Bíblia diz que um rapaz andava em cima do muro, caminhava em cima do muro e ele olhava para um lado e ele via Jesus e os anjos do Senhor e o povo de Deus ali daquele lado gritando para ele: desce daí, vem para cá, vem para o nosso lado, sai desse muro, vem para cá, vem para cá. Isso de um lado. Quando ele olhava para o outro lado do muro, o diabo estava lá com os demônios. Não dizia nada, não chamava, não fazia nada, apenas olhava para ele com um olhar sarcástico. Ficava olhando em silêncio e ele ficou confuso com aquilo. Olhou de novo para o outro lado e todo mundo dizendo: vem, Jesus chamando, vem, desce daí, desce do muro. E ele ficou confuso com aquilo. Aí ele se voltou para o diabo e perguntou: ei, está todo mundo ali fazendo festa, me chamando para ir para aquele lado. Por que é que você não me faz nada? Por que você está em silêncio? E a resposta do diabo foi: nós não gritamos e não chamamos você, simplesmente porque esse lugar que você está é meu. Você entende? Desça do muro hoje. Até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando você vai oscilar na tua fé? Até quando você vai oscilar nas tuas escolhas? Se Deus é Deus na sua vida, em nome de Jesus, que Ele seja o teu Senhor e que você a partir de hoje o coloque no lugar que lhe é devido. Desça do muro, entregue sua vida para Jesus, pare de oscilar, pare de querer experimentar coisas que você não deve experimentar. Pare de querer andar com pessoas que você não deve andar. Pare de ir a lugares que você não deve ir. Pare de querer ver coisas que você não deve ver. Se Deus é Deus na sua vida, querido, eu te convido a se colocar de pé e a exaltá-lo nessa noite, a colocá-lo no lugar que é devido na sua vida e a declarar que só Ele é Deus, só Ele é Deus na sua vida. A oração de Elias foi: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que só Tu és Deus e que fazes o coração dele voltar para Ti. Responde, Senhor, o teu povo. Responde com fogo, com milagres, em nome de Jesus em cada casa. Você pode orar, querido, nessa hora. Você pode se juntar com a sua família nessa hora e orar com eles. Você está prestes a entrar 2024 e você não vai entrar debaixo desse espírito de dúvida e não vai deixar que a sua família entre debaixo desse espírito de dúvida. Esse espírito é um espírito de Jezabel e nós rejeitamos ele no poder do nome de Jesus Cristo. Ore com a sua família nessa hora em nome de Jesus. Comece a declarar,
Comece a declarar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus na minha vida. Não oscila no propósito, não oscile no chamado, ainda que demore, querido, vai acontecer para você. As portas se abrirão na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos, ó Pai, nós clamamos que o Senhor se manifeste com sinais em cada casa, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Que as respostas do Senhor, do teu trono, venham sobre cada vida aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, nós fazemos essa oração, ó Pai, como aquele homem diante de Jesus. Ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, fortaleça os Teus filhos, fortaleça a fé dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que cada um dos Teus filhos que está aqui, que estão me ouvindo, sejam fortalecidos na força do Senhor, na força do Seu poder. Como é a oração: fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada casa, cada família, Senhor. Em nome de Jesus, nos coloca nesse lugar, ó Pai, de nunca mais duvidar de quem Tu és, do poder que tens e das Tuas promessas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória.